Olá, eu sou a Juliana Lima, eu sou personal trainer e hoje o treino é de posteriores de coxa. Mas antes de ir lá pro treino, não deixa de se inscrever, curtir, deixar seu like e compartilha com seus amigos que eu tenho certeza que você vai gostar desse treino. Eu gosto muito de trabalhar posteriores de coxa. Posteriores de coxa, ele é de extrema importância para pessoas que praticam atividade como corrida. Quem freia a perna na corrida é o posterior de perna. Você vê que quando o jogador se machuca, a primeira coisa que ele faz é colocar a mão atrás da coxa. Então é de extrema importância que seu posterior esteja fortalecido. Quais exercícios são melhores para posterior? Eu tenho a cadeira flexora, eu tenho a mesa flexora, eu tenho o stiff e eu tenho o flexor nórdico. Esses 4 exercícios são para posterior de perna. Qual a diferença entre eles? Cadeira flexora e mesa flexora são iguais? Quase iguais. A diferença, quando eu estou sentada na cadeira flexora, eu tenho uma ativação um pouco maior de posteriores de coxa. Quando eu estou na posição deitada, por estar com o meu quadril alongado, eu tenho uma ativação um pouquinho menor. Então, se você tiver que escolher entre cadeira flexora e mesa flexora, a cadeira flexora ela tem maior ativação sobre os posteriores de coxa. Existe uma coisa na musculação que é a hipertrofia regionalizada. Para que a gente tem uma variação de gestos? A gente varia os gestos porque conforme eu mudo o ângulo, mudo pegadas, eu tenho uma hipertrofia diferente na região do músculo. O posterior de coxa mais próximo do glúteo seria o posterior proximal. Ele é mais ativado quando eu faço o stiff. O posterior de perna distal, bem pertinho aqui do joelho, mais distante, ele é mais ativado quando eu faço a cadeira flexora e a mesa flexora. E o flexor nórdico, que é um exercício super difícil de ser visto, porque a maioria das pessoas precisa de ajuda para executar ele dá uma hipertrofia bem no meio da coxa. O flexor nórdico é aquele que a pessoa prende os pés, faz uma posição de pranchinha e deixa o corpo cair à frente. Se você estiver sozinho, não faça sozinho, esteja sempre com o professor ou com um amigo, porque ele é um pouquinho mais difícil, ele tem uma dificuldade maior, mas ele é muito eficiente. Se você tiver força, pode executar sim. Então vou mostrar para vocês os exercícios e bora lá. Vamos lá, gente, esse é o meu queridinho da musculação. Esse aqui, lembra que eu falei que a cadeira ela tem uma ativação um pouquinho maior que a mesa? Então a gente vai começar na cadeira. Se você tiver tempo suficiente, trabalhar unilateral é sempre muito mais eficiente do que trabalhar bilateral. Por quê? Quando eu estou unilateral, toda a ativação cerebral vai para um único agrupamento, para uma única perna. Então eu ganho mais força, ganho mais hipertrofia. É muito melhor o trabalho unilateral revezando as pernas. Se você não tiver muito tempo, tiver o tempo mais curtinho, pode trabalhar bilateral. Esse equipamento é um dos mais difíceis de ser ajustado na academia porque ele tem muitos ajustes, mas não é tão difícil assim você entender. Vamos lá, eu vou sentar na cadeira, a distância do meu assento, ele tem que ser o comprimento da minha perna. Então, quando eu sentar, eu tenho que ver se a minha perna está saindo muito para fora ou se eu estou muito distante do assento. Existem várias opiniões aqui sobre a coluna lombar no banco. Tem gente que fala que precisa retificar. É sempre bom a gente preservar a curvatura natural da coluna. Não precisa retificar 100% se foge da sua curvatura natural, mas também eu vou tentar deixar ela imóvel no banco e não ficar mexendo muito. O foco aqui é no posterior de perna. A musculação, o equipamento é um trabalho de exercícios isolados. Então, quanto mais eu isolar, mais energia eu deixar somente para aquele músculo, melhor vai ser o meu exercício. Sentei na cadeirinha, você tem que observar o quê? Se o seu joelho, que é o que vai fazer o movimento, ele está de acordo e na mesma linha do movimento da máquina. Eu vou abaixar a almofada não deve ficar em cima da minha patela deve ficar do lado de fora e a almofada ficar no meu tornozelo. Caso eu comece a executar o exercício e a almofadinha começar a deslizar muito, é porque essa almofada está ajustada de forma errada, tá? Ela tem que ficar imóvel no seu tornozelo. A almofada daqui de cima tem que ficar acima do seu joelho com as patelas para fora e o seu joelho exatamente nesse eixo daqui. Vamos ver se a gente acertou o ajuste. Ó, veja que eu faço a flexão e ele tá bem certinho aqui, tá? Tem gente que prefere ficar um pouquinho mais à frente, ajustar o banco aqui mais à frente
não tem problema, tá? Vai ser até um pouquinho mais fácil porque o braço de alavanca vai ser menor. E aí o segredo aqui é nunca relaxar essa musculatura. Para ter a contração muscular, eu preciso da cabeça da actina, aqui da miosina. Assim, o músculo ele tem um buraquinho e um cabelinho, que eles fazem conexão. Quando eu estou extremamente fletido, eles estão muito espremidos. Eu não consigo essa comunicação e eu não tenho contração. Quando eu estou extremamente alongado, eles estão muito distantes, eu também não tenho essa contração. Então existe um ângulo ideal e perfeito para eu executar o meu exercício. Aqui, os meus posteriores de coxa estão relaxando. Quando eu começo a trabalhar, que eu começo a flexionar um pouquinho o meu joelho, o posterior está ativo. Então esse é o ângulo inicial. Em toda execução do movimento eu nunca vou estender o joelho, nunca, tá? Nem no agachamento, nem no posterior de perna, nem exercício algum. Cada vez que eu estendo, eu começo a colocar a minha articulação em zona crítica, tá? Eu começo a dar trancos na minha articulação, isso não é legal. E fora isso, eu entro em relaxamento. Então vamos lá. Saio um pouquinho, ó, musculatura ativa, contraio, fico bem paradinha aqui. Postura, peito aberto. Aqui se precisar, não precisa retificar, mas deixa a sua coluna imóvel, paradinha. Flexionei. O mais importante de tudo, controlar a velocidade de volta. Sem estender. Puxo mais uma vez. Controla a velocidade de volta. O legal aqui é você tentar isolar bem a musculatura posterior e não dar trancos. Toda vez que eu dou tranco, vários outros músculos foram acionados para fazer esse gesto que não posterior. Então, se tiver difícil, diminui a carga e faz da forma mais limpa, mais clean, com menos ruído. Menos ruído que eu falo com menos deslocamento, menos vibração. Então, posicionado. Segura o abdômen, tá? Não vou deixar o abdômen solto, peito aberto. Puxo. Para quem é mais treinado, eu posso segurar o pico de contração na concêntrica. O que é isso? Quando eu estiver no encurtamento, eu seguro essa tensão um pouquinho antes de alongar. Um segundinho só. Controlo o alongamento. Seguro o pico de contração. Volto. E aí faz o número de séries e repetições que está prescrito para você. Vamos lá, o segundo exercício que eu gosto muito para posteriores de perna é o stiff. O stiff eu posso fazer ele com a barra, posso fazer ele com peso livre, posso fazer ele de forma unilateral e posso fazer ele no cabo. Sempre que eu tiver que escolher entre cabo e peso livre, eu sempre vou escolher cabo. O cabo é um trabalho muito mais eficiente que peso livre. O instrumento que você vai usar aqui para pegar pode ser a barra W, pode ser a barra reta, pode ser a corda. Eu gosto muito da corda pela facilidade que você tem em comunicação com o aparelho. E aí eu desço a polia até embaixo. E vou fazer o exercício. O mais importante aqui é que eu não arredonde a minha lombar, tá? A gente tem um vídeo da Iridium explicando a execução perfeita do stiff. Então corre lá, assiste todos os detalhes para você executar de forma perfeita. Mas só lembrando aqui, o que eu não posso fazer quando eu estiver executando a flexão do tronco é arredondar a minha coluna. Isso é extremamente prejudicial para a minha lombar. Então você pensando no movimento, começando pelo quadril, como se eu fosse encostar o quadril numa parede aqui atrás, você vai acertar, tá? Eu gosto bastante dos pés com posição reta, na largura do quadril. Pés base reta, sempre olho para o meu pé antes de começar o exercício, ver se ele está posicionado de forma correta. Articulo meus ombros para trás e para baixo, peito aberto, movimento pelo quadril. Tem pessoas que têm mais alongamento que elas conseguem fazer extremamente com a perna estendida. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer dessa forma. Você pode dar uma quebradinha no seu joelho, vai facilitar o movimento para você. Então posiciona os pés, posiciona os ombros, quebrei o joelho. Ó, sem arredondar a lombar, entendeu? Qual que é o limite do exercício? Cheguei no meu alongamento máximo aqui para posterior, volto afundando o calcanhar no solo, jogando a pelve para frente, sem precisar encaixar aqui. Tá bom? O terceiro e último exercício do nosso treino de posteriores de pernas, a gente vai precisar de uma bola de pilates. Eu gosto muito desse porque ele dá muita consciência corporal, ele trabalha muito abdômen, trabalha muito lombar e é bem desafiador, você vai ver. Primeiro, para me acostumar com o movimento, eu vou deitar no colchonete,
Vou apoiar os meus calcanhares na bola. Os meus braços vão ficar ao lado do corpo, mão para o chão. A mão vai me dar esse apoio para eu não rolar para os lados. E aí eu vou subir o meu quadril. Então, primeiro de tudo, faço essa pontezinha aqui, estabilizando, para eu entender o movimento. O movimento em si, a gente faz no segundo teste aqui, ó. Deixo os meus calcanhares na bola, me posiciono, deixo o peito bem aberto, subir, eu vou puxar a bola sentido o glúteo. Tá vendo aqui posterior ativo? Quando eu voltar, eu não vou estender, tá? Eu vou voltar até quase estender, só que não. Puxo novamente. Não sei se você reparou que eu tô com o calcanhar, conforme eu vou fazendo o movimento, ó, vai ficando sola, 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 sola. E quando eu volto pro calcanhar, sem estender, tá? Pode fazer aí uns 10 movimentos. Se tiver muito fácil, você já for bem treinado, você pode fazer com uma perna só. E aí vai aumentar a dificuldade do exercício. Esses foram meus 3 exercícios escolhidos para posterior de perna para vocês. Lógico que eu posso variar com instrumentos como barra, peso livre. Quanto mais você variar, mais possibilidades de hipertrofia você vai ter. Mas segue 3 exercícios, faz ele por uns 20, 25 dias e depois você troca a estratégia, tá? E aí, curtiu o vídeo? Curtiu, né? Sabia que você ia gostar. Já se inscreve aqui, curte, compartilha. Segue a gente nas nossas redes sociais. Eu sou a Juliana.Lima Personal. Temos Iridium Labs Brasil e essa Academia Bifit. Tem um cupom de desconto no nosso site da Iridium, Julima. Deixa lá, desconto em todo o site. Aguardo vocês no próximo vídeo.